Estipulada essas duas cidades, já falando que Esparta e Atenas compuseram as principais cidades, estados gregas, as principais polis, a gente vai ter aí um período de guerras, que são chamadas as guerras médicas. Não é médico jogando bisturi um no outro, não. Tá? As guerras médicas eram as guerras contra os persas, certo? Também são chamadas de guerras greco-pérsicas. Por que são chamadas de guerras médicas? Porque os gregos, que se chamavam de Hélade ou helenos, eles chamavam os persas de povo Meda, certo? O povo Meda é o povo que originou os persas. E os gregos chamavam esse povo de Meda. Por isso, guerras médicas, guerras contra o povo Meda. Ok? Então, as guerras médicas, elas vão ser de 498 a.C. a 448 a.C. E vai se caracterizar porque o Império Persa ele começa uma expansão muito grande desde a época de Ciro I. Ele vai dominar várias regiões, passando por vários imperadores persas. Ciro I, Ciro II, Dario I, Dario II, e vai indo. Quando chega nessa época em que os persas começam a invadir a península balcânica, onde ficavam as cidades-estados gregas, estava sob o império de Xerxes I. O imperador Xerxes I da Pérsia começa a invadir a península balcânica. Por as cidades-estados, as polis gregas, viverem guerras entre si e muitas vezes não se davam, eles demoraram a se unirem contra o inimigo. Foi o rei Leônidas de Esparta que percebeu o perigo de toda a península balcânica cair sob o domínio persa. Até porque os persas tinham um poderosíssimo exército composto por milhares e milhares de homens, muito bem armados, possuíam navios de guerra, tinha uma marinha, uma frota naval também muito forte, e eles poderiam invadir a Grécia e vencer os gregos. Então Leônidas, o rei espartano, ele percebe isso, que sem a união das cidades não poderia acontecer a vitória dos gregos. Só que ele manda emissários para várias cidades, Atenas, Tebas, várias cidades, para tentar uma união das cidades para combater os persas que invadiriam a Península Balcânica pelo desfiladeiro de Termópilas, certo? E aí o Leônidas não conseguia a resposta dessas cidades, ele reuniu 300 dos seus melhores guerreiros, se dirigiu até o desfiladeiro de Termópilas, e lá eram guerreiros extremamente experientes, muito bem treinados. Esparta era uma cidade guerreira. Só que 300 frente a um exército de 10 mil homens persas, praticamente seria um massacre, né? Mas por incrível que pareça, os espartanos, comandados por Leônidas, seguraram o exército persa por 3 dias, quando eles desembarcaram na Grécia, os persas. Então, dos 2 primeiros dias foram derrotas cruciais aos persas, o que causou vamos dizer assim, uma espécie de humilhação no campo de batalhas. Fez com que o imperador Xerxes I mandasse até um emissário, um emissário diplomático, conversar com Leônidas para saber o porquê, para saber se eles não se renderiam, visto que a diferença numérica era muito grande. Né? Na verdade, era uma forma de talvez entender como que 300 homens seguraram mais de 10 mil. E existe até nos escritos antigos as frases ditas nesse diálogo. Né? Diz que o enviado
de Xerxes chegou até Leônidas e falou assim: olha, se vocês não se renderem, haverá uma chuva de flechas sobre vocês que encobrirá até o sol. E Leônidas respondeu: melhor, lutaremos na sombra. Ou seja, não temeu aquelas ameaças e enfrentou durante 3 dias. No decorrer desses 3 dias, ele mandava emissários para as cidades poderosas da Península Balcânica, dizendo que eles estavam em guerra e segurando o exército persa. Isso é muito demonstrado no filme 300, né? Esse filme é muito interessante e mostra bem, de forma até bem cruel e dura, como foram as batalhas, né? Até de forma fantástica. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. E os guerreiros de Esparta resistiram 3 dias e acabaram no terceiro dia sendo derrotados e Leônidas acabou morto, certo? Só que todos esses emissários que levaram as mensagens uniram as cidades, porque o exemplo de Leônidas fez com que Atenas tomasse a frente e reunisse exércitos compostos de todas as cidades, com guerreiros de todas as cidades, e marchassem para guerrear contra, contra o exército persa, ok? Aí, Atenas, nesse comando das batalhas, ele funda a Confederação ou Liga de Delos, que é uma confederação ou liga militar, que tinha a função de vencer os persas e expulsá-los da Península Balcânica. Foi na Batalha de Maratona que os gregos conseguiram vencer os persas, colocando assim uma hegemonia sobre as outras cidades gregas, os atenienses, e fez com que os persas assinassem o Tratado de Susa. O que foi o Tratado de Susa? Foi um tratado assinado em 448 a.C., que os persas reconheciam a hegemonia grega sobre o mar Adriático e o mar Egeu, e que eles se comprometiam a não tentar mais invadir o território grego. É lógico que ao longo desse tempo vão tentar novas incursões militares, né? Mas logo eles serão dominados também, os persas serão dominados por Alexandre o Grande no período helenístico da Grécia, tá? Então a gente tem aí a vitória da Confederação de Delos sobre os persas nas guerras médicas. E daí Atenas impõe uma hegemonia sobre as demais cidades. Essa hegemonia era uma hegemonia política, militar e cultural. A cultura de Atenas acaba sendo espalhada para as demais cidades. E Atenas cobra um imposto sobre as demais cidades, alegando ser um imposto de guerra, para que eles sempre se mantivessem para investir em armas e treinamento, para que eles sempre estivessem preparados para novas invasões persas. Na verdade, os atenienses acabaram usando boa parte desses impostos para embelezar e melhorar a cidade de Atenas. Inclusive, foi nesse período que surgiu Péricles, que vai embelezar a cidade de Atenas, vai mandar construir o Partenon, que é o templo no alto da Acrópole, em homenagem à deusa Atena, que dá nome à cidade de Atenas. Partenon significa sala da Virgem, que é a deusa Atena, certo? E ele contratou os maiores, melhores escultores e arquitetos de Atenas, período em que Péricles governou Atenas com essas verbas e das outras cidades, foi chamado de o século de ouro, ou século de Péricles, certo? Que deu uma guinada em Atenas. Porém, é aí também que surgem o apogeu da cultura ateniense. Vão surgir dramaturgos, né, como Hesíodo, Sófocles, Aneximandro,
Heródoto, o pai da história, que é o primeiro a registrar a história, que escreveu uma compilação de escritos que são sobre a Guerra do Peloponeso, que a gente vai falar daqui a pouco. Sócrates, o filósofo, surge nesse período também. Né? Então é o apogeu da cultura ateniense sendo propagada por toda a Grécia. Acontece que Esparta não vai aceitar pagar esses impostos, como outras cidades também não vão aceitar, e vai começar a organizar um grande exército para lutar contra Atenas. Então, Esparta funda sua própria confederação, chamada a Confederação ou Liga do Peloponeso. Essa confederação ou Liga do Peloponeso vai entrar em guerra contra a Confederação de Delos, comandada por Atenas. Vão ser um período de guerra sangrenta, que vai de 431 a.C. até 404 a.C., e vai acabar enfraquecendo todas as cidades. Atenas acaba derrotada nessa guerra do Peloponeso. E Esparta sai vitoriosa, mas enfraquecida, porque centenas de milhares de soldados de todos os lados morreram e acabou não tendo mais aquela força militar. Não deu tempo para Esparta se reerguer como grande poderio dentro das cidades-estados, entre as cidades-estados gregas. Tá? E aí que a cidade de Tebas também começa a se separar da Confederação do Peloponeso e criar a sua própria hegemonia. Então, a gente tem aí o fim da hegemonia ateniense, o início da hegemonia espartana, porém contestada e dividida pela hegemonia tebana, mostrando a fraqueza que se tornou essa unidade das cidades-estados gregas. E daí, nesse final do período clássico, né, tudo isso, todas essas guerras aconteceram durante o período clássico, nós temos a tomada da Grécia, a tomada das cidades-estados que estavam enfraquecidas pelo rei Filipe II da Macedônia, que é o pai do Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, certo? Ele toma as cidades-estados gregas e impõe o domínio macedônico. Então, esse período da história da Grécia é chamado de período macedônico ou período helenístico. Chamado helenístico porque Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele faz uma expansão de domínio e exporta a cultura helênica, a cultura grega, para os povos do Oriente. Só que como ele começa a ter contato com os povos do Oriente, quando eu digo é o Oriente Médio, tá? Mesopotâmia e Egito, ele acaba fazendo a fusão dessas duas culturas, da cultura oriental e da cultura helênica, formando a cultura helenística, certo? Que vai ser a base da cultura dos povos ali da Turquia, do Oriente Médio, e com componentes gregos helênicos, tá? Que é a base da cultura ocidental. O Alexandre o Grande ele vai estender o seu domínio para a região da Ásia Menor, da Turquia, vai invadir a parte das margens do Mar Negro, vai chegar até a Índia, e lá ele vai sofrer as derrotas, até que ele falece aos 32 anos. Antes de falecer, ele permitiu o casamento entre as pessoas do Oriente com o Ocidente. Os próprios generais do seu exército eram incentivados a casarem com mulheres de outros povos, dos povos dominados. Ele não impunha a cultura helênica para esses povos, ele fazia a fusão das duas culturas. Ele próprio casou com uma princesa persa, né? E então, com isso, ele fez com que tivesse essa fusão. Ele morreu aos 32 anos e deixou como legado essa cultura helenística que foi enriquecedora por toda a Europa e a parte do Oriente, e acabou tendo seu governo dividido, porque ele não tinha herdeiros. Então foi dividido entre os 4 principais generais dele, certo? A região do Egito
ficou para um, a da Mesopotâmia ficou para outro, a Grécia ficou para outro, e a região da Turquia ficou para outro, certo? Então, aí a gente tem o final do período grego, chamado período macedônico ou helenístico.